Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Olá, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína da palavra. Eu sou o Edson e aqui mais uma vez, junto com meus irmãos da Missão, estamos para tratar mais uma vez das coisas do Senhor, da sua palavra, do seu amor, da sua misericórdia. E hoje quero dar continuidade. Foi caminhos maus. Hoje nós vamos continuar, não nos caminhos maus, mas na palavra que fala sobre caminhos maus. A parte 2. Nós trabalhamos em cima do texto principal, que foi Salmo 139, 23 e 24, apesar de termos lido todo o Salmo, mas no final, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E nós vimos um resumo rápido, muito rápido mesmo, e nós vimos que dentro desse caminho mau, o que comanda é o coração enganoso e o quê? Desesperadamente corrupto, que é por conta dele que muitas vezes nós entramos em caminhos maus. Muitas vezes alguém que não está percebendo ou finge que não está percebendo, e porque acha que estamos nos enganando, mas a partir do momento que aquilo é bom para o corpo, é bom para a carne, é bom para o ego, aí o coração, que é desesperadamente corrupto, acaba entrando, permanecendo e gostando desses caminhos maus. E terminamos com uma pergunta. Alguém lembra? E quando os caminhos maus nem sempre são fáceis de identificar, por estarmos em caminhos bons. Como eu falei semana passada, quando o caminho é mau, é fácil de identificar, porque é mau e a gente consegue ver esse mal. Apesar do coração corrupto querer enganar, dizendo que não é mau. Mas e quando os caminhos maus nem sempre são fáceis de identificar, por estarmos em caminhos bons? Ou seja, ainda que estejamos em caminhos bons, podemos trilhar caminhos maus. E eu quero ler o texto que está em Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Vamos lá. E dizia a todos, quem dizia? Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
e tomem cada dia a sua cruz. E siga-me. Primeiro ponto, negar a si mesmo é tomar, como está escrito. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz é entender a vontade e os caminhos de Deus. Deixar de lado as minhas vontades, os meus caminhos e aceitar a vontade e os caminhos de Deus. E não somente aceitar a vontade e os caminhos de Deus, mas fazer a vontade dele e trilhar pelos caminhos dele. Aí vamos tentar entender esse caminho bom que na verdade pode ser caminho mau. Nós sabemos, e eu não sei que dia foi que o Cleito até falou uma frase, essa frase aqui agora que eu vou falar, não sei se foi lá no trabalho, se foi lá no monte, na oração bélica, que é: todos temos um chamado universal. Foi bem com essas palavras, mas foi exatamente isso. Todos temos um chamado universal, que é edificar o reino de Deus, exatamente. Que está em Mateus 28, 19 e 20, que todo mundo entende como a grande comissão. E para atender esse chamado, Deus nos deu talentos e dons. Talentos e dons. E exatamente isso, no plural. Detalhe, sempre que Deus nos chama para algo, Ele nos dá os meios e nos capacita, nos dá os meios e capacidade para que a gente realize aquilo que quer que Ele realize. Ou seja, nada vem de nós, é tudo dele. O dom foi Ele que deu, então quando Ele nos chama, Ele ainda vai nos dar os meios e é Ele que nos capacita para poder realizar isso. Então nada vem de nós. Se a gente acha, como diz o pastor Cleito, se estamos achando que estamos bons naquilo que foi que Deus deu, coitado de cada um de nós. E pelo fato dele ter nos dado dons, talentos, no plural, pode residir aí um certo problema que nós vamos gerar. E qual é? É porque Deus, no meio desse plural aí, vamos dizer assim, existe aquele dom ou aquele talento que Deus vai usar como primário, aquele que Ele vai escolher para que seja a prioridade que Ele quer em você para realizar a vontade dEle. E nem sempre é aquele que está em evidência, aquele que sobressai. Estava falando, brincando aqui com o Paulo agora há pouco, que eu pego muito no pé dele, porque ele fala muito, e eu falo, eu estou me regozijando porque eu sempre levei esse título de quem fala muito, que às vezes as pessoas têm que pedir licença. Agora deixa eu falar, então agora eu tiro isso. Então, nem sempre aquele dom, não sei se fala muito, é dom, né, Paulo? Igual a gente fala. Aleluia! Mas não deixa de ser. Não deixa de ser. É mesmo. Porque, afinal de contas, os tímidos, não é? Verdade. Esse dom que sobressai nem sempre é aquele que Deus quer usar. Olha lá, vamos ver. Por exemplo, um exemplo bem clássico, que acho que todo mundo queria. Não eu, porque eu sou verdadeiramente muito bom nesse dom que eu vou falar aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. O dom de cantar. Aí todo mundo riu. O dom de cantar. Devo dar uma...
Eu tenho dom de cantar e eu tenho outro dom, administrar. Deus me deu esses dois dons. E aí, é claro que eu vou escolher o caminho do louvor, o caminho de cantar, pois ele me dá mais visibilidade, vai ser mais rentável, teoricamente vai ser bem mais rentável, só que Deus não quer que eu permaneça nesse dom, que é muito mais evidente em mim, porque cantor igual a mim é difícil de achar por aí, e Deus não quer esse caminho, só que eu insisto e quero permanecer nesse caminho. Isto é um caminho mau. Estou louvando? Estou adorando o Senhor? Sim. Mas a partir do momento que eu estou em desobediência, porque Deus me quer em outro local, ou não daquela forma como louvor, como eu jogar ele como prioritário, mas a prioridade que Deus quer é na questão da administração, cuidar das coisas, cuidar da questão burocrática, vamos dizer assim, da casa dele, das coisas dele, eu vou querer ir pelo caminho do louvor. Isso é caminho mau. Então, percebem que mesmo estando em caminhos bons, nós podemos estar trilhando por caminhos maus. Isso é a chamada desobediência. Outra situação, Deus me chama para missões. E aí me é proposto lugares remotos e lugares próximos. Estou na missão Ressignificar, e aí Deus me chama para a missão, e aí pastor Cleiton chega e fala, olha, tem 2 lugares aqui que estão precisando para eu te enviar lá em algum lugar bem remoto, lá no coração da África, e outro aqui bem pertinho, aqui mesmo na cidade onde a gente mora, aqui em Sobradinho, ali no assentamento. E aí, claro, o que é mais, eu vou escolher o que é mais próximo, o que é mais cômodo, o que é mais confortável, que vai ficar perto da família, qualquer situação eu corro, para quem me socorrer, só que Deus me quer em lugar remoto. Isso é um caminho mau. Da mesma forma, o contrário. Para querer me aparecer, não, então eu vou para o lugar remoto, por conta disso, aquilo, outro. Quero me aparecer, e aí eu escolho o caminho remoto. Só que Deus quer no lugar próximo. E isso também é caminho mau. E qual é a questão aí? Como foi falado aqui agora há pouco, não é o que vai fazer, o que nós vamos apresentar ao Senhor. É a questão da obediência. É obedecer a Ele naquilo que Ele quer que a gente faça. Então não importa o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, mas é a entrega, como o pastor Cleide falou aqui agora há pouco, a entrega nossa, de nós mesmos para Ele, e não do nosso trabalho, não do nosso louvor, qualquer que seja que a gente vai entregar para Ele. Mas o que tem que ser entregue em primeiro lugar somos nós e a nossa obediência. O que passa disso, ainda que estejamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus, é caminho mau. Até porque Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Se Ele nos manda para algum determinado local, para alguma determinada tarefa, é porque existe alguém ou algo que está precisando daquilo que Ele tem para que Ele entregue através de nós. E que naquele momento outro não vai poder fazer, porque Ele escolheu quem Ele escolheu, seja eu, seja você, seja quem for. E se nós não vamos, já vai ficar com déficit aí em algum momento. E uma questão aqui que eu fiz questão de colocar, aparentemente não é, aliás, que não é um caminho bom e que de repente se transforma num caminho mau, mas
pelas circunstâncias do mundo em que vivemos hoje, principalmente, não vou dizer principalmente, mas muito evidente no meio do cristão, são situações enganosas. Por exemplo, a gente tem um carro e resolve vender aquele carro, só que aquele carro tem um problema, aquele carro tem um defeito. E na hora de vender, no lugar de chegar e falar para a pessoa que vai comprar que tem um defeito, porque o valor do carro vai cair, a gente esconde esse defeito. Ou ainda faz pior ainda, vai num mecânico, pede para ele dar uma maquiada, para passar aqueles 3 meses, que agora é lei, né? Se deu problema dentro daqueles 3 meses, pode ser desfeito o negócio. Isso já é caminho mal desde o início. Mas, como eu falei, nos tempos de hoje, virou normal e virou prática na vida do cristão. Então, todo mundo faz. Virou esse mal, virou normal, virou como se fosse um caminho bom. Mas, na verdade, é um caminho mau. Eu só quis colocar para poder demonstrar a condição do cristão dos dias de hoje. E é complicado. Devemos sempre confiar em Deus, submetendo ao Espírito os caminhos que nos são propostos. No caso, Deus dá o talento, Deus dá o dom, nos chama para um determinado caminho, mas o que acontece? Como eu dei o exemplo, muitas vezes é o homem que propõe o local para você ir, para que a gente vá. Mas nós temos que entender para onde Deus quer que a gente vá. Então nós temos que confiar em Deus, submeter ao Espírito Santo, os caminhos que nos são propostos e confrontar com a palavra. Não tem profecia mais exata do que a palavra do Senhor. Não tem profecia mais exata. Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor e tuas obras, confia no Senhor as tuas obras e os seus planos serão estabelecidos. Então, está dizendo para eu confiar no Senhor as minhas obras e os meus planos serão estabelecidos. Mas se eu quiser ler, confia no Senhor as tuas obras e os meus planos serão estabelecidos. Mas quais são os meus planos? Quais são os meus pensamentos? Um tempo aí atrás falei que os pensamentos de Deus são os mesmos que os nossos pensamentos, desde que os nossos pensamentos sejam igual aos pensamentos de Deus. Então a gente tem que confiar realmente no Senhor, seja para lugar remoto, seja para lugar perto, seja para ficar atrás de uma mesa trabalhando na área burocrática, quando eu queria estar no louvor, arrecadando, fazendo show, ganhando dinheiro e por aí vai, pregando a palavra, ganhando dinheiro e por aí vai. E agora outra situação. E quando nos vemos em caminhos onde todos eles parecem maus. E quando nos vemos em caminhos quando todos eles nos parecem maus. Ainda que esses caminhos que enxergamos sejam todos maus, devemos sempre confiar no Senhor, como nós falamos ontem, e exercitar a nossa fé. Jeremias 21, de 8 a 9, diz o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós caminho de vida e caminho de morte. Quem coloca? O Senhor. O Senhor. Caminho de vida e de morte. O que ficar nessa cidade há de morrer? A espada, ou a fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá e a vida lhe será como despojo. É o próprio Deus que está falando. Ele está propondo 2 caminhos. Ele está dizendo que há 2 caminhos. Ele não está nem propondo. Não deixa de estar propondo. 2 caminhos, de vida e de morte. Qual que você quer? Aqui a gente consegue ver um ditado popular nessa passagem aqui. Viu, Cleiton? A gente consegue ver um ditado popular. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Eu falo que todo ditado popular tem fundamento bíblico. Eu volta e meia, eu acho um versículo bíblico que eu lembro do ditado popular. Aqui é outro. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se ficar na cidade,
vai morrer. Se sair, vai ser feito escravo. O que eu quero? Que caminho que eu vou escolher? Deus já falou, uai. Vai ser escravo. Aqui, não deveria ser tão difícil escolher, já que Deus determinou qual ia ser a paga se resolver querer fugir, se resolver querer sair, né? Apesar de ambos os caminhos serem maus, pois o próprio Deus já determinou o que seguir. É importante entender que os caminhos, esses dois caminhos aí que acabamos de falar, que foram propostos por Deus, eles só foram por conta do caminho de desobediência escolhido pelo povo. Lembra? Eu falei lá que, ainda que estejamos em caminhos maus, por conta da desobediência, estamos em caminhos maus. E isso teve origem lá em Jeremias 17, 21, que diz: assim diz o Senhor, guardai as vossas vidas. O que nós lemos lá agora há pouco? Aquele que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá e a vida será como despojo. Então já teve uma diminuição, como eu gosto de falar, brincando, uma diminuição para menos de qualidade de vida. Deus pede para guardar as nossas vidas. De que forma? Não trazendo carga no dia do sábado para as introduzir pelas portas de Jerusalém. Só que eles, seguindo a leitura lá, eles não fizeram isso. Fizeram tudo o contra, entraram no caminho de desobediência. E por conta desse caminho, a vida literalmente a vida deles, que deveriam ser celebrantes, prósperas, foram apenas como despojo. O que é despojo? É a sobra, é aquilo que ficou em um momento que entraram em guerra. Quando existe uma guerra, vidas são perdidas, bens são destruídos e sobra alguma coisa. E aquela alguma coisa, muitas vezes Deus permitia que pegasse como despojo, mas nem tudo Deus permitia. Então, o despojo, vamos dizer que não é como se fosse uma recompensa, mas uma sobra, como tipo pagamento por tudo aquilo que foi gasto em uma guerra. Eles não obedeceram e por aí entrou. Entendamos que o caminho de cair nas mãos dos caldeus é como é a misericórdia de Deus, visto que não escolheram guardar suas vidas. Ou seja, como nós vimos no versículo desse texto principal, lá em Lucas, não negaram as suas vontades, a si mesmo, e trilharam pelos seus próprios caminhos e não pelos caminhos de Deus. Ou seja, não carregaram a sua cruz e não seguiram a Deus. E quando caminhos, e outro caminho tão perigoso quanto esses aí, a gente vai encontrar em 2 Crônicas, e 2 Crônicas 14, de 1 a 5. Esse aí eu gostaria que vocês abrissem. 2 Crônicas 14, de 1 a 5. Antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse. Estou errado, Samuel? Hã? Achei errado. Estou não? Crônicas do quê? 2 Crônicas 14. 14, de 1 a 5. Nossa. Abrido? Português bem dizido? Então vamos lá. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra esteve em quê? Em paz. Por 10 anos. E Asa fez o quê? Era bom e reto.
aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou os altares estranhos e os altos. Quebrou as colunas, cortou os azerins e mandou ajudar que buscasse o quê? A quem? Ao Senhor. Deus de seus pais. E que observasse o quê? A lei e o mandamento. A lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso. E sobre o seu reino esteve onde? Paz. Aí eu pergunto, cadê o caminho mau de Asa? Asa talvez tenha sido um dos melhores reis que esteve ali presente. E nós vimos tudo o que ele fez. O povo estava andando um caminho muito desolado, ele pegou e fez, vamos dizer assim, uma reforma religiosa e muito bem feita, a ponto de ficar em paz por um bom tempo. Aonde está, diante de tamanho feito, aonde está o caminho mau de Asa? Na paz, no sossego e no conforto. Na paz, no sossego e no conforto. Entrou o caminho mau pela vida do rei Asa. Mas antes da gente entrar nesse caminho mau de Asa, vamos dar uma olhada aí nos feitos dele. A gente já viu aí mais ou menos um pouco. Asa, lá no início, ele não somente fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, mas ele tinha um exército poderoso, e mesmo com um exército poderoso, ele não ousava entrar numa guerra sem antes orar e consultar ao Senhor. E assim ele fez contra Zerá, o etíope. E porque ele confiava em Deus. Tenho um exército poderoso? Tenho. Posso ganhar a guerra? Posso. Mas a minha confiança vem de onde? Do Senhor. Então ele entrava em oração e pedia a orientação do Senhor, e o Senhor determinava, e ele ia lá e ele vencia. Ele destruiu, fez a destruição dos ídolos, não apenas em Judá, como nós vimos, em todas as cidades de Judá, mas também em Benjamim e nas cidades de Efraim que estavam sob seu controle. 2 Crônicas 15:8. Esse o que eu falava lá, que ele não entrou, que eu falei que ele não entrou em guerra contra Zerá, tem um acento aqui, Zerá, 2 Crônicas 14, de 9 a 11. E a destruição, não só dos ídolos, não só em Judá, mas também em Benjamim, nas cidades de Efraim, que estavam sob seu controle, 2 Crônicas 15:8. Outra coisa, outra situação que ele fez, ele cumpriu o versículo 37 de Mateus 10. O que ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele pegou a mãe dele, que tinha levantado um altar para Zé. Tinha levantado um altar também para esses deuses falsos, e ali queimava incenso e prestava culto, e ele a destituiu do posto de rainha-mãe. O nome da sua mãe era Maaca, ele a destituiu por essas abominações. Isso está em 1 Reis 15:13. Então, ele não colocou em primeiro lugar, não deixou as emoções, não deixou o amor do pai, da mãe, no caso aqui da mãe, ser maior do que o amor que ele tinha por Deus. E tirou a mãe da posição que ela se encontrava, por estar em um caminho mau que não era o caminho do Senhor. E Asa ainda andou em caminho mau. Meu Deus. Então vamos ver os caminhos maus de Asa. E aí, depois de tudo isso que a gente leu, qual foi o primeiro que a gente leu? Que ele confiava em Deus e não entrava em uma guerra sem antes confiar com Deus. E em determinado momento, ele se viu cercado pelo exército de Israel, a mando do rei Baasa. E aí o que ele fez? Ele fez aliança com o rei da Síria,
Ben-Hadad. Ou seja, ele confiou no homem, em um rei, para livrar ele e o seu povo, que estava cercado por eles, e não confiou em Deus, como foi lá no início. 2 Crônicas 16:3. Outro caminho que Asa acabou, mesmo ali na presença do Senhor, ele acabou transformando em um caminho mau. Como não bastasse a aliança com o rei pagão Ben-Hadad, presenteou esse rei com prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e também da casa do rei. E aí, isso está em 2 Crônicas 16:2. Ele descumpriu um versículo também que está lá nos Evangelhos. Não dei aos cães o que é santo, nem lançais aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que vos calquem os pés e voltando-se vos despedacem. Prestem atenção nesse final. E depois de tudo isso, ele foi repreendido pelo profeta Anani, por ter confiado lá no rei da Síria e não ter confiado no Senhor. E ele não gostou disso. Aí o que ele fez? Ele foi lá e encarcerou o profeta. E ainda colocou no tronco. A minha versão está aqui, ele colocou no tronco. Eu entendo que pelo Brasil aqui, nos tempos da escravidão, quando se fala em tronco, é para poder levar umas chibatadas. Então ele encarcerou dentro da prisão, ainda colocou no tronco, e eu entendo que ali ele deve ter sofrido algumas chicoteadas, né? Chicotadas. E ele não gostou disso daí, 2 Crônicas 16, de 7 a 10. Só que se a gente for continuar lendo, o rei, eu não coloquei aqui, mas o profeta Anani, ele foi falando de algumas complicações que ele ia ter, de algumas sentenças. Ele vai falar que esse mesmo povo, esse mesmo rei, esse mesmo povo ao qual ele pediu auxílio, ia ser o povo que ia se voltar contra ele. E é o que está escrito, que eu não anotei aqui o versículo: não dei aos cães as coisas santas. Mas eu acho que eu anotei aqui porque eu esqueci de colocar ali, aí eu ia colocar e acabei esquecendo. Mateus 7:6. Mateus 7:6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem os pés e voltando-se vos despedacem. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia não engana, a Bíblia não mente. Aleluia. E a Bíblia é verdadeira e é eficaz. Então não adianta. Entramos em nos caminhos do Senhor, temos que nos atentar para que dentro desses caminhos a gente ainda, por conta do nosso coração enganoso, por conta do nosso coração desesperadamente corrupto, a gente encontre caminhos maus para satisfazer as nossas vontades. E isso aqui tudo aconteceu com o rei Asa, porque ele encontrou paz, descanso e sossego. E aí em Juízes, também não coloquei aqui, me veio à mente agora, logo no início de Juízes, o Senhor fala que não destruiu 5 povos para que Israel não caísse na tranquilidade, nessa paz, e daí se desviasse e se distanciasse dele. Lá ali logo no início do livro de Juízes, se vocês quiserem ler, podem ir lá que vai estar escrito isso. E Asa, diante de tudo que ele fez, do coração totalmente voltado e entregue a Deus, no que ele se encontrou nessa paz, ele encontrou uma forma de trilhar por caminhos maus.
Ou seja, tem mais uma situação aqui de caminho mau do rei Asa. Ao adoecer, não recorreu primeiro ao Senhor. Não recorreu primeiro ao Senhor, mas confiou nos médicos. 2 Crônicas 16:12. Então, já ali para o final, ele deixou Deus de lado. Não vou nem dizer como segunda opção, porque, continuando a leitura aqui da doença, fala que foi uma doença que ele teve nos pés, e ele acabou morrendo com essa doença, mas ainda assim ele não voltou e recorreu ao Senhor para poder o Senhor tirar essa doença ou resolver a situação dele. Resumindo, caminhos maus nos levam à morte. Isso é fato. Caminhos que nos parecem bons, mas que são maus, podem também nos levar à morte. Confiar em homens antes de confiar em Deus também podem nos levar à morte. Então, todos os caminhos podem levar a Roma, mas só um caminho nos leva a Deus. E o caminho, como semana passada eu perguntei, Paulo, quando falamos em caminho, qual é a primeira coisa que nos vem? Eu até pedi para você abrir a Bíblia, mas não nele, em outro, no Salmo. Qual foi o versículo que você falou? Evangelho de João, capítulo 14, versículos número 6. Fala alto. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o único caminho bom de verdade. Este é o caminho bom de verdade. Mestre, sei que tu és bom. Mas por quê? Bom mesmo é só o Pai. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era o Verbo, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então ele é a palavra, ele é o próprio Deus, ele é o caminho. E se quisermos verdadeiramente trilhar por caminhos bons, por caminhos retos, temos que permanecer em obediência. E, como eu costumo sempre falar, eu sempre falei isso na minha vida, mesmo antes de conhecer a Cristo de verdade. Quando tudo está muito bom, é porque alguma coisa está errado. E eu nem conhecia a palavra. Quando tudo está bom, é porque alguma coisa está errado, porque não é possível permanecer em paz por tamanho tempo. Aqui a gente viu que era possível, por quê? Porque foi o Senhor quem conduziu para esse caminho. Só que nesse caminho, em vez de a gente permanecer e reconhecer que foi Deus que fez, e ficar na presença dele o tempo todo, o que devo fazer, agora o que devo fazer, a gente acomodou porque está tudo em paz, Asa no caso se acomodou porque está tudo em paz, e acabou se distanciando dele, e quando se distancia em Deus, trilha por onde não deve ser trilhado. Amém? Então aprendamos isso, que existem caminhos maus e existem caminhos aparentemente bons que são maus. E todos esses caminhos têm capacidade de nos levar à morte. Amém? Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Senhor Deus, te louvo, te exalto, te glorifico mais uma vez, Pai amado. Te damos graças porque o Senhor tem nos dado um coração, Pai amado, voltado para Ti, para o caminho verdadeiro que é Teu Filho Jesus Cristo. E através dele, Pai amado, que ao subir para junto de Ti, nos enviou o Teu Espírito Santo
para que estivesse, Pai amado, constantemente nos convencendo, Pai amado, do pecado e do juízo. E desta forma, Pai amado, fazer com que os nossos pés permaneçam e trilhem sempre por teus caminhos. Que a cada dia, Pai amado, como foi lido hoje aqui na palavra, a gente possa permanecer e te seguir verdadeiramente, permanecer em ti e te seguir verdadeiramente, de acordo com o que está escrito nos teus preceitos, na tua palavra, na tua lei, que é permanecer, fazer a tua vontade segundo o que o Senhor determinou, não segundo a minha vontade, não segundo os meus caminhos. E Pai amado, tu bem sabes que agora falando de mim, o meu coração também quer, Pai amado, tranquilidade, quer paz, quer sossego, e quem é que não quer? Mas nós já vimos e falamos, e o nosso dia a dia mostra isso, Pai amado. Que quando nós estamos tranquilos, a tendência, Pai amado, é a gente relaxar e abrir a guarda. E é exatamente aí que o inimigo entra, Pai amado, e detona, destrói, Pai amado, estraçalha com a nossa vida. E tudo aquilo que foi conquistado em Ti, nós perdemos, Pai amado. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que assim, Pai amado, como Davi ali no Salmo 139, quando lemos na semana passada, onde ele declara, Pai amado, a sua majestade, onde ele declara que só o Senhor é Deus, que não há como fugir, não há como se esconder de Ti. Em determinado momento, ele entra, Pai amado, e fala e pede para que, tomara que o Senhor venha e destrua os meus inimigos. Nós vimos, Pai amado, que ele não estava talvez sendo tão autêntico, ou talvez ele estava querendo, Pai amado, como aquele filho que chega com carinho, com afago, Pai amado, no seu pai, na sua mãe, desejando, Pai amado, que eles lhe atendam o pedido. Assim fez Davi. Mas, Pai amado, também vimos que da mesma forma como ele mudou de súbito, ali no versículo do 1 ao 18 e no 19 ele mudou de súbito, do 19 ao 22, no 23 e no 24, da mesma forma ele muda, Pai amado, e entra na Tua presença novamente e pede para que o Senhor o mantenha, Pai amado, e o guie em caminhos que levam à vida eterna. Que assim como Davi, Pai amado, clamou, orou e seguiu por este caminho, a gente possa, Pai amado, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida diariamente, Pai amado, seguir diariamente, aceitar, Pai amado, o que o Senhor coloca em nossa vida, ainda que sejam, Pai amado, aos nossos olhos não tão agradáveis, porque vai ser dificultoso, mas com certeza o que é dito por Ti é o melhor caminho. Nos faça, Pai amado, nos render, nos prostrar, fazer a Tua vontade e não a nossa. E nós sabemos que não é fácil, mas diante da Tua palavra, diante do Teu Filho e diante do Teu Espírito Santo, tudo nos é possível, Pai amado, porque é o Senhor quem nos fortalece. Te damos graças, te damos glórias, e te agradecemos por suas misericórdias, por até aqui o Senhor ter nos ajudado e nos ter permanecido em Ti e no Teu caminho. Em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos. Amém. Amém. Amém.